Olá, muito obrigada pela sua audiência, obrigada por estarmos juntos em mais este encontro. E hoje, né, eu sempre falo que a gente tem convidados muito, mas muito especiais aqui no nosso canal, que é um canal nosso, que a gente compartilha aqui, conteúdos que vão ao encontro, do que cada aluno, cada parceiro meu, né, pessoas que estão neste movimento comigo aí, traz para alcançar aí, várias pessoas e deixar o seu legado para o mundo, né, que é o que eu sempre me posiciono, como que a gente pode deixar o nosso legado para o mundo. Então a nossa convidada de hoje, a Cristine Sirgianes, ela é uma amiga minha, a gente fez mestrado juntas em 2012, e de lá para cá a gente tem trabalhado muitas parcerias, e ela também empreende no digital, então ela vai falar um pouquinho do trabalho dela, né, que ela faz tanto no presencial quanto no digital. Mas antes, eu gostaria de colocar a minha vinheta, né, para a gente poder aí divulgar também o trabalho que a gente faz, que é empreendedorismo digital, onde a gente ensina professores e especialistas a empreenderem no digital, desculpa, por meio dos seus cursos online, por meio dos seus produtos digitais, tá certo? Então eu vou colocar minha vinheta e na sequência a gente já chama a nossa convidada mais do que especial. Então contem comigo, eu estou com as inscrições abertas, tá? renatacorreadigital.com.br, para que você possa aí entrar nessa próxima turma, né? Que a gente explica passo a passo a plataforma StreamYard, que é essa que eu gravo, que é incrível, é fácil, para que você possa dar seus primeiros passos aí no digital, tá certo? Então contem comigo aí no que precisar. E hoje, como vai ser um encontro muito diferente aqui, porque a Cris ela é de nacionalidade grega, ela trabalha muito autoconhecimento, desenvolvimento interior, propósito, né? Então ela tem uma metodologia muito diferenciada para que ela possa levar o conteúdo dela. E eu pedi para ela um vídeo que está lá no site dela, que depois a gente vai mostrar aqui, para abrir o nosso encontro de hoje. E é este que eu vou passar agora, tá? E daqui a pouquinho eu já chamo a nossa convidada. Pensar no propósito, amor e mente como algo que nós sozinhos definimos. Uau, sozinhos? O que já vamos definindo conforme recebemos indícios do por onde. Será que o propósito nosso é aquele que eu planejo numa sala para projetar na vida? Ou será que eu faço parte de um propósito dinâmico, super inteligente, que me alimenta quando eu digo: eu preciso receber indicações na minha inspiração? E para que essas indicações possam circular ativamente nas minhas possibilidades, eu deixo ir na minha expiração tudo que possa bloquear essa dança cósmica na qual eu faço parte. Não preciso nem ficar pensando em tudo que eu preciso e nem no que pode estar atrapalhando, mas eu penso e dou autorização a todo o processo que me ajuda neste fluxo, que ocorra essa inspiração mais fortemente, com a adequada liberação do que interrompe o processo. É como se eu abrisse um champanhe interior. Pá! Eu abri, gente, olha quantas borbulhas lá vem. O meu champanhe interior está aberto. Ele jorra
não apenas naquela taça. E naquela taça eu recebo o que é para mim. Eu vou compartilhar. Eu vou também encher várias taças. Então esse propósito amoroso, cheio de luz, ele é detectado ao longo da vida. Eu não posso querer controlar este processo. A complexidade de Mohan já diz que o que emerge é o que nos orienta para os processos que, sendo vivos, não podem ser controlados. E se eu quiser controlar, eles não dão certo, eles se esgotam. Bom, se você quiser ver o vídeo completo, a gente vai divulgar o site da Cris daqui a pouquinho, tá certo? Então, agora vamos conhecer a Cris aqui ao vivo, tá certo? Vamos ver. Olá, Oi, olá. Cris! Olá, boa tarde, linda Renata, ser de luz e de amor, todos que estejam aqui nos ouvindo, igualmente. Eu os brindo pensando no champanhe interior que vai jorrar essa tarde. É isso mesmo, eu tô com a minha aqui também. Isso. Vamos brindar aí com quem está conosco, né, nos assistindo, para que a gente consiga aí ter uma mensagem que vai ao encontro do que cada um precisa. Cris, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse. Seu currículo é tão maravilhoso que eu quero que você mesma fale, por favor. Então, Renata, e quem esteja me ouvindo, que já me conhece, já passou pelo mundo que eu pude descobrir em cada um e trocar também o meu. Eu sou profissional, eu sou mestre em interdisciplinaridade na área de educação currículo pela PUC. Fiz matemática, análise de sistemas, música, teatro. Sou proficiente por Cambridge University e professora pelo Royal Society of Arts. Então, o que eu fui fazendo ao longo da vida? Eu fui percebendo que, efetivamente, eu gosto não de sistemas que você programa, eu sei fazer isso, eu sabia, talvez hoje não tanto, máquinas, mas eu quero ver como é que é o sistema humano. E o idioma me permitiu isto. E o fato de ensinar o idioma inglês e junto a pessoas que eram profissionais, presidentes, diretores, gerentes, profissionais acadêmicos, que precisavam fazer suas apresentações, eu vi que nós temos ritmo. A música que eu estudei foi para me ajudar a detectar qual é a sua música. Nós temos ritmo. E que nós não podemos fazer uma encenação de script, ela tem que ser autêntica, ela tem que ser improvisada no que você já vivenciou e conhece. Então, isso tudo redundou em desenvolvimento humano. Perfeito. E a Cris, ela me treina para as apresentações, tá, gente? Então, todas essas apresentações que a gente faz aí para publicar os artigos nas universidades fora do país, é a Cris que me treina. Por quê? Porque a gente monta o PowerPoint juntas, depois ela me treina no idioma inglês. Por quê? Porque o jeito que ela faz me deixa mais tranquila, né? Porque ela tem umas estratégias que a gente consegue lembrar, que a gente consegue ter este movimento com a nossa audiência, sabe? Então, eu super recomendo também o trabalho dela, me treinou para a Finlândia, me treinou agora para Paris, então, ou seja, realmente eu super recomendo.
E Cris, a gente está falando muito de propósito, a gente está falando de desenvolvimento pessoal, né, idioma. Como é que você faz para unir isso, né, desenvolvimento pessoal com o idioma? Eu já falei um pouquinho, mas conta agora aí como que você atua com as pessoas, por favor. Então, essa questão do idioma, como fui dando muito certo trabalho junto a pessoas que tinham que fazer a sua atuação profissional e não tinham tempo para artificialidades, eu comecei a perceber o ritmo do outro, que ele precisa e entrar naquilo que ele precisa. E isto, então, me fez perceber ao longo do tempo uma coisa muito importante, que é você se foca não no objeto, na coisa em si, o idioma só. Você se foca na pessoa, no sujeito. Então, a partir do sujeito, hoje eu consigo falar, porque eu fiz essa interdisciplinaridade no estrado de Ivani Fazenda, lá na PUC, levada pela fantástica Ana Maria de Grado, que falou, Cristina, o que você está fazendo a interdisciplinaridade? Eu falei, mas o que é isso? Então, é o foco no sujeito para o objetivo final. Então, nós estamos num país, num lado do mundo ocidental que quer sempre realizar, não é? Realizar metas, etc. Então, eu via essas realizações como algo que podia ser a única coisa importante. Mas aí eu lembro hoje do arqueiro. Sabe, o arqueiro, ele tem a seta, ele não pode começar soltando a seta, porque ela vai cair até aqui no chão, ele tem que impulsionar com a outra mão o arco numa distância anterior, mais para trás, para que o objetivo seja brilhantemente alcançado com autorrealização. Então, eu me vejo indo até a fase que se chama criação da proposta. As pessoas têm que falar sobre algo, e eu uso a palavra e a consciência. Se você já sabe o que você vai falar, então não temos muito o que fazer. E dificilmente é isso. Geralmente você quer buscar profundidade, significado, organizar de uma maneira adequada, com estilo próprio. Então, eu fui na criação em que nós deixamos emergir. Nós não trabalhamos. Desculpa, só um pouquinho, você falando de criação, né? Quando você diz, eu vou revelar uma possibilidade de criação de conhecimento, eu estou vendo aqui no seu site, né? Criação de conhecimento integrando 4 movimentos. Criação, que você acabou de falar, unidade, caminho e realização com autorrealização. Então, deixa eu repetir. Criação, unidade, caminho e realização com autorrealização. É isso que você está falando agora. Você falou do primeiro movimento, que é criação, é isso? Só para... Perfeito. Então, claro, ao invés de irmos direto para a realização, que ela ficaria pesada, externa a nós nos voltamos ao nosso interior e deixamos que dentro de nós emerja sobre um tema algo que não vamos selecionar, nós vamos aceitar num giro de 360 graus o que é que surge. Então, esse é um momento de determinação azul. E logo depois, quando eu tiver várias palavras, eu olho para elas num distanciamento e começo a correlacionar com o círculo, com o retângulo, e vejo que algumas delas fazem parte da mesma ideia que eu dou nome. Portanto, a correlação é amor. E a ideia que resulta disto é a revelação. Então, quando eu já tenho esse preciosíssimo material que me possibilita falar
de um tema com palavras, ideias assim únicas, eu começo a selecionar para ter uma unidade como árvore, em que 3 ideias principais, 3 capítulos principais, depende da extensão do que eu vou fazer, vão fazer o todo. E os detalhes de cada capítulo são únicos daquele galho. Aí eu tenho que me perguntar, escute, Cristine, ou eu quem estou fazendo, eu estou feliz com essa proposta? Eu mesma me pergunto, tenho o direito de revê-la, de ajustá-la, de alterá-la, de confirmá-la conscientemente. Eu trabalho a palavra e a consciência. Uma vez confirmada, aí eu tenho clareza, harmonia para seguir. Este é o momento do meu caminho, que eu represento por uma onda. É uma onda, é um ritmo, é uma proposta, é único. Não tem 2 ondas iguais. E logo depois, sim, eu escolho um estilo, só aí que eu vou fazer. Eu escolho um estilo, eu me sinto feliz de ser capaz, porque sentir-se feliz e nutrido pelo que você faz é fundamental e realizo me realizando. Então, o trabalho que precede a expressão falada em inglês ou português, tomada de decisões, ela precisa desse arqueiro para soltar o arco de forma correta. Uhum. E eu estou muito feliz, gente, porque não é só teoria, tá? É prática mesmo, porque eu e a Cris, a gente vivenciou esses 4 movimentos para esta live aqui, né? Que é criação, unidade, caminho e realização. Por quê? Porque eu já conheço, vocês ouviram falar, a Cris, né, faz quase 11 anos, né, desde 2012. E Sim. a Cris, ela tem, gente, ela tem muito conteúdo, ela tem muito repertório, ela ajuda muita gente. E eu sempre falando para ela: "Cris, vamos entrar no digital, Cris, precisa ter um pé no digital, uma presença digital". Ela: "Renata, eu estou na minha unidade, eu estou no meu caminho, eu estou ainda, né". E aí, de repente, essa semana eu vou contar, viu, Cris, isso não estava programado. De repente, essa semana ela me fala, faz uns 10 dias: "Ó, agora eu estou preparada". Ou seja, ela vivencia o que ela está falando e o que ela passa para as pessoas, né. Então, todos esses 4 movimentos, criação, unidade, caminho e realização, ela vivencia ela mesma, e ela passa para todo mundo, como ela fez comigo lá na Finlândia, agora em Paris. Então, ou seja, né, eu também, eu não estava preparada para apresentar na Finlândia, não estava preparada para apresentar em Paris. Aí eu: "Cris, me ajuda, né, como que a gente consegue?". E aí ela trabalha esses 4 elementos para que a gente consiga realizar, né, e realizar com propósito, é realizar com sentimento, as coisas fluem, não é uma coisa que é obrigação. Então, essa metodologia que ela faz é própria dela, tá. Então eu queria, isso não estava combinado no script, mas resolvi falar, porque é aplicado, né, o que você está falando, é o que a gente vivencia. É verdade. Esses 4 movimentos, Renata, eles têm, cada um deles, como eu fui citando, 3 elementos que eu chamo de nuances, não é? Portanto, são 12. Ao longo do tempo, eu venho vindo usando isto para várias coisas, principalmente para a autopercepção, e autopercepção, no exercício da criação, é o grande presente, porque você descobre o valor que você tem, um valor inestimável como ser que te permite saber que você é sagrado, que você reconhece o sagrado no outro e no meio, e, portanto, você tem uma ética, que é uma visão construtiva para a sua ação estética.
A sua estética vai refletir uma ética que é absolutamente de respeito à vida. Portanto, isso se aplica à sustentabilidade. Meus escritos, quando eu voltei de um workshop em Barcelona em 2015, depois de 4 congressos fora, né, 2 dos quais estivemos juntas, o primeiro foi Japão, Holanda, depois o Brasil e Finlândia, eu estive em Barcelona fazendo workshop. E lá, a questão do workshop foi trazendo percepções que me puseram junto a uma pessoa da minha cidade natal, Tessalonique, com quem nós escrevemos junto e publicamos em A1. Então, eu quero dizer que a questão do autoconhecimento, do perceber-se, que é o grande prêmio, não porque eu estou buscando diretamente, ele é o presente subjacente. Porque assim como Buda não conseguiu a iluminação buscando com o método, ela veio quando ele até se esqueceu dessa ambição. Você tem que estar meio esquecido disso, isso acontece. Me impressiona muito na Grécia o ritual da abertura das Olimpíadas, quando se acende a tocha. Este é quando se acende, nós já vamos também mostrar aquele Você já vai momento mostrar esse também, tá. do ritual, quando se acende a tocha, não com fósforo, mas com sol. E aí existe o local de Apolo, que é tanto o deus do sol como o de Delfos, lá do templo dele, em que a grande tônica era justamente o conhece-te a ti mesmo. Que voltando a este slide, Vou colocar de novo aqui. Isto, Gnosis Afton, quer dizer, conhece-te a ti mesmo. Gnoris se tone aftosso, conheça-te a ti mesmo, que em inglês você diz know thyself. Por que thyself? Porque o TH, Y, o T maiúsculo, quer dizer você sagrado. Então, conhecer-se, você conhece o todo, você não conhece só você. E eu tive o privilégio de acompanhar esse processo em diferentes pessoas. Então, de certa forma, vocês me ensinam o todo. E você tem o slide de Delfos aí, onde ficava o templo de Apolo. Não, esse eu não coloquei, eu coloquei esse e o outro do final. Acender a tocha, né? E isso tudo me emociona no sentido de que meu pai sempre nos ensinou, sem dizer nada disto, mas agindo, ele sempre nos ensinou o valor da luz interior, o valor dessa luz que nós carregamos dentro de nós. Ela é a luz primordial. Ela nos sustenta, nos nutre. Não podemos fazer nada separados dela. Então, ao longo da minha pesquisa, quando eu fui vendo que pensadores eu podia colocar para darem apoio ao que eu digo, cheguei a Basarab Nicolescu, que diz, olha, a ciência pós-moderna foca no sujeito. Da onde é o ser, né? Da onde o fazer emana. O fazer emana do ser. Não persigamos o fazer como única coisa isolada. Ele emana do ser. E os dois estão num campo de raio de infinito alcance, que não se vê. Os dois estão num campo em que o todo alcança. E quem não está vendo, porque nós estamos falando, mas está na vibração, frequência e energia, ele vai captar e compreender.
e vai ter consciência, mesmo sem ter estado presente na nossa live. Então, estar presente, estar na live aqui agora, é um dos tempos que nós usamos, fundamental. Existe Cronos, alguns minutos já decorreram da nossa live. Existe o Kairos, que é o clima interno. O grego fala Kairos, o AIEE. Então, na verdade, o clima interno nosso, eu tenho que estar consciente do como estou me sentindo durante esse processo que eu estou falando com você. O que está acontecendo dentro de mim enquanto eu estou falando, atuando, recebendo, passando. Então, ao longo deste tempo, esses 12 nuances da criação, unidade, caminho, realização, que formam um tal, que é o caminho da pessoa em si, que é o logos, que é o dharma, como você quiser chamar, o grego chama de logos, o tal na China e o dharma na Índia, precisa nos mover. Ele precisa achar espaço. Então, Capra fala do uncommon wisdom, aquela sabedoria em comum, que não é estranha, apenas não é usada. E é nela que eu me ancoro. Perfeito. E quando você fala de realização com autorrealização, então, tudo isso que você colocou agora aqui pra gente, ele reflete em uma autorrealização. É isso? Mais ou menos isso? Perfeito. Eu tenho que estar vivificando a mim e aos processos e aos outros, ao fazer a minha atuação profissional. Existem pessoas com quem eu me relaciono. Existe uma unidade de ação. Existem as coisas que eu sei que vou fazer, aquelas que eu vou receber, que são muito mais inspiradoras e que podem mudar o curso das coisas, para as quais eu tenho que estar aberto. E todas as correlações que nos ocorrem, não apenas das palavras que nós colocamos, por exemplo, a correlação com a Renata me foi uma correlação que me deu conforto para, neste momento da minha vida, quando eu sinto estar juntando os 12 filamentos do DNA, que eu represento cada elemento de nuance do processo, e volto para mim mesma, numa espiral mais alta do processo que já tive, e numa sutileza maior, num aprofundamento maior, com pessoas que me chegam com coisas que me são sons maiores, sons do que transcende. E hoje, isto me nutre para eu trazer, para eu falar, Renata, eu vou entrar na live que eu tenho que passar este conceito, não é um conceito, é um approach. O que é approach? É uma aproximação. O epoquê, a aproximação de algum fenômeno, é usado na pesquisa qualitativa da fenomenologia e na interdisciplinaridade como um processo de entender sem julgar o que está acontecendo. Então, sem julgar, eu estou aqui recebendo amorosamente, e só pode ser amorosamente a conexão que tem futuro de criação com lastro. Então, nós estamos fazendo algo que teve uma forte conexão
para que possamos levar isto adiante. Não é a pessoa só que quer se expressar em apresentações, é a empresa que quer se perceber na dinâmica do mundo globalizado, sem espremer pessoas, em que as pessoas percebam, como em muitos países nórdicos percebem, que o menor número de horas traz maior produtividade de qualidade. A interdisciplinaridade antes era, também pode ser definida, ela tem várias definições, como juntar as disciplinas. Na Finlândia nem tem disciplinas. O que é que você deixa a criança fazer desde cedo? Ter um projeto dela, escolhido por ela. Primeira coisa, autoria. Eu escolho. E busco os elementos necessários ao redor dos quais eu construo. Então, eu sou um eixo, em torno de mim acontece toda essa espiral, e isso é complexidade. É o linear com o sistêmico junto, que é a criança dançando, mas que dança a dela, aquela autêntica. Então, a criança, o adulto no país nórdico, você não precisa fazer esforço para esse entendimento acontecer, porque isso já existe. Ele tem tempo para respirar, para ser ele mesmo e trazer o melhor da sua contribuição. Perfeito. A gente tem aqui algumas pessoas que estão com a gente, Cris. Vou até Sim. colocar aqui na tela algumas, a Lívia, Lívia, muito querida obrigada. Lívia. A Mara. Mara, nós trabalhamos muito presença na tese dela da PUC. A Mara compreende Lúcia. esse universo. Lúcia Martins, que amorosa. Ah, Muito querida, Lúcia. e Muito aí, muito obrigada. E eu convido também para perguntas, então aproveitem aí esse momento com a Cris, se eventualmente você tiver alguma pergunta, por favor, coloque aqui, para que a gente consiga aí ter esse momento juntos, né? Porque a Cris sempre fala, ela agrega muito. A Cris é uma pessoa que ela trabalha essa interdisciplinaridade de forma sistêmica, enfim, então é um movimento, não é sozinho, né? A gente está sempre em conjunto. Inclusive, né, Cris, contando os bastidores aqui, a Cris fez tudo comigo, então, assim, eu apresentei para ela uma proposta do post, aí ela, que tal a gente fazer isso, que tal fazer aquilo, aí apresentei a proposta do conteúdo, a chamada para o post, ela, vamos fazer desse jeito, vamos... Então, ou seja, em conjunto, né, nós fizemos toda a parte de distribuição do conteúdo, divulgação, o conteúdo, né, e aí depois entramos nas redes sociais para colocar, e eu fiquei muito feliz com esse movimento da Cris, né, porque a Cris, ela também, ela está começando nessa presença digital, e aí foi o primeiro post lá no Instagram, então curtem lá o Instagram dela, tá? O nome dela que está aqui, que é o Instagram. E aí, o que acontece? Deixa eu colocar aqui de novo o nome, ó, o nome dela, você entra lá no Instagram dela, e aí ela falou, mas eu não sei fazer nada disso. Aí a gente foi orientando, faz isso, faz aquilo. No final ela fez tudo sozinha, né? Com a nossa orientação e ficou feliz porque ela está presente agora em todas as redes sociais. Então, eu estou contando os bastidores aqui, Cris. Ah, E é um movimento, por quê? Porque ela é está pronta. verdade. Quantas vezes que a gente falou, Cris, vai para o digital, ela não estou pronta ainda. Cris, vai para o digital, não estou pronta ainda. Aí, de repente, no momento dela, ela me chamou e falou, Renata, agora eu quero fazer a live com você, eu quero colocar nas redes sociais. É o momento de cada um, né, Cris? Fala um pouquinho disso do momento, né, de cada um, que não pode forçar, que tem que ser natural. Verdade. Eu mesma tinha que entender de que forma poderia entrar, porque eu não posso ter um modelo, eu não trabalho com modelo, eu não trabalho com algo que vai ser repetitivo ou repetido por alguém. Eu utilizo esse ritmo, a respiração,
da musicalidade do outro, na expressão falada da consciência que brota, gera e define significados, para trabalhar. E este material é totalmente imponderável, eu não posso falar passo um, não tem passo. Então, o que eu posso fazer é justamente trazer um pouco de inspirá-los que existe essa possibilidade. E essa possibilidade nos deixa mais confortáveis conosco mesmo, porque quando a gente não usa este respeito a si mesmo, eu mesma achava que eu podia respeitar a todos e tal, e que às vezes comigo eu podia até passar da medida, não posso. E eu me sinto alimentada, nutrida, por quem me traz todos esses elementos de volta, juntos, integrados, que me Tá caindo um reintegram pouco no nível em que eu me sinto voltou. absolutamente refeita, num momento de outra volta da espiral da minha vida. E espero poder trazer esse tipo de contribuição que vai ter caminhos próprios e únicos para cada pessoa e companhia que quiser passar pelo processo. Perfeito. Nossa, é assim, realmente esse conteúdo é brilhante, né. E a gente vai colocar uma imagem que a Cris me pediu aqui, pra gente finalizar o nosso encontro de hoje, e a Cris vai oferecer para cada um de vocês, né, Cris? Na verdade, eu fico aqui pensando, né, qual é o símbolo que representa o que eu estou propondo, né? Num dos escritos, até com a pessoa que eu conheci lá em Barcelona, que é uma schooler maravilhosa, ela, Anastácia Zabanhoto, ela falou: olha, no nosso escrito, que foi aprovado, que foi sobre o meu trabalho, tudo isso está no meu site. Temos que pôr uma coisa gráfica, um graphic abstract. E eu, então, falei, bom, eu só posso usar algo vivo. Porque assim, diferente do que muitos querem nos fazer crer, grande diferença entre o que é vivo e o que não é vivo. E é nessa diferença que eu trabalho. E o que é vivo se desenvolve autopoeticamente no número de ouro. Então, o desabrochar da flor, o desabrochar do nosso interior, o desabrochar que nós temos ao encontrar alguém que nos toca, nesse processo de sermos quem somos, enquanto fazemos o que somos e conhecemos melhor nosso processo, então esse desabrochar, ele tem exatamente o número de ouro. Ele tem aquele desenho que os arquitetos acabam usando também em arquitetura maravilhosa, como a grega e outras coisas assim. Mas é isto, a sequência de Fibonacci, que começa com 0, 1, vai se somando, 0, 1 dá 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8 e vai indo, em 12 passos você chega a 144, não é linear. Então, a vida também, quando você faz o processo inteligente, que reflete o sentido que ela tem, ele não precisa ser 143 mais 1.
Um rio não corre de forma reta. A engenharia teve que substituir os tubos por deixar os rios novamente livres. E eles fazem a sua ondulação. Este é o ritmo da vida deles. Então, é isto. Uma empresa pode ter ritmo, uma escola pode ter ritmo, a pessoa que vai fazer suas apresentações pode ter ritmo. Como? Sendo ela mesma, sem que ela force seu ritmo para além do que ela já não é. Isso é um alerta. Eu não posso ir além do que eu não sou. Também descoberto a duras penas. E o que me reergue? A consciência do que eu sou. A consciência do que eu sou, e essa consciência compartilhada me fortalece, me nutre e me torna alguém que ressurge numa dimensão maior. E é essa dimensão que eu quero trazer para mais pessoas, empresas ou profissionais da área acadêmica também. Perfeito, Cris. Cris, me fala qual que é seu site para que as pessoas possam entrar em contato com você, por favor. Exatamente este, www, Cristine Sirgianes, meu nome, seguido.com.br, é o local onde você encontrará o maior número de informações sobre tanto a parte de consultoria, palestras, workshops, que tem uma finalidade de passar os 12 nuances desses 4 movimentos, a serem vivenciados da forma única que você é, e as minhas publicações, as fotos, os vários congressos, tem uma entrevista com Renata, que talvez me inspirou a fazer isto, que foi a Renata está neste momento finalizando um doutorado magnífico, né, ao qual ela se dedicou muito. E o ano passado, em junho, ela falou: eu vou te entrevistar para saber como é que foi o histórico do seu pessoal acadêmico profissional. E eu gostei de falar disso, porque tudo decorre do pessoal. O que você trabalhou em você no pessoal? Então, o que eu trabalhei em mim no pessoal foi uma herança de meu pai, que sempre encorajou o sujeito como fonte de referência, a essência do ser. Tanto que eu defino a educação, como Confúcio diz, que é você ir colher no poço de si mesmo, com um cântaro, um pouco da sua essência. E ao trazê-lo para cima, tomar cuidado para que o cântaro não bata, que tenha desenvolvimento pessoal. Portanto, tem 2 riscos. Que o cordão que leva o cântaro até a água não seja longo o suficiente para alcançar a essência. E eu me vejo detectando que a educação te dá um cordão de aço, certamente meio metro acima da sua essência. É como se fosse proibido você tocar a si mesmo. Então, isso não pode acontecer. Eu preciso ser nutrida. E quando eu trago essa água para cima, isso não pode ser desperdiçado, isso é o que dá desenvolvimento pessoal. Portanto, conhece-te a ti mesmo, no meu caso, se dá muito mais nesse subjacente que brota com alegria, com a satisfação. Eu lembro a Renata e mais pessoas que estavam lá na Finlândia, felizes com a realização do que fizeram, mas muito felizes. E as pessoas falam: mas escuta, você não vai contar o que é? Vamos pedir para contar, Cristine contar, o que é que faz? E
E aí eu pensei, nossa, 30 anos eu fazia já, agora mais, né? Já são 40. Esse tipo de coisa, e para mim é normal que as pessoas ficam felizes, porque não é normal não ficarem felizes. E aí eu mesma fiquei em emoção enquanto esperava e vi a luz atrás de uma imagem que nosso professor, organizador, co-chairman do Congresso, projetou, que mostrava um grande sol atrás de uma árvore, e Teilhard de Chardin dizendo que quando o homem tiver conquistado a água, a terra, a gravidade, o ar, terá chegado a hora de fazer o fogo pela segunda vez. O fogo é o espírito. Então eu olhava para aquilo, entrava em grande emoção e eu estava esperando a hora de falar, de me chamarem para dizer o que eu faço. Na verdade, minha voz não saiu, uma nem duas, a terceira vez saiu. Eu mostrei, olha, a ciência é isso, é luz, e eu trago a sua luz em palavras. Então, é isso. Quero trazer a minha luz em palavras para você também. Lindo, maravilhoso, ela é amor puro, né? E ela citou o nosso professor, né? O professor Roios, também vamos brindar com o professor Roios, que ele é nossa inspiração aí, Arnoldo de Roios, lá da PUC, também, que abre todos os nossos caminhos também. Também, que nos levou ao Japão, à Holanda, à Finlândia. Depois eu continuei com outro grupo em Barcelona, e assim vamos. Neste momento, eu considero um momento histórico, junto a você, Renata, de eu estar tomando a rédea de aceitar, juntar esses filamentos. São 12 DNAs, eu uso um do decaedro, com o símbolo do pentágono, que é uma estrela de 5 pontas, que mostra o número Φ, e que, pelo jeito, eu tenho que incorporar o icosaedro para integrar tudo isso. Eu estou no processo de me integrar também. Um grande abraço a todos. Se tiver alguma pergunta, estou aqui à disposição. Perfeito, um brinde. Um brinde. Com a nossa água. Isso. E ao champanhe interior de cada um, que possa interior. ajudar o que precisa. Exatamente. Cris, eu agradeço imensamente você estar com a gente aqui neste encontro. Para mim, assim, é muito, muito realizador você aqui comigo. Então, gratidão, e que você possa levar aí a sua mensagem para o mundo, que realmente é um movimento de muita, muita ajuda para todos. Então, que todo mundo tenha esse ritmo que você falou, com os movimentos, para que a gente consiga levar o nosso propósito adiante. Conte com a gente, conte comigo aqui para o digital, conta com a Cris também para o inglês, para o desenvolvimento pessoal, para as palestras, de uma forma que realmente tenha sentido para você, né? E que você busque também esta realização com os 4 movimentos. Cris, eu só gostaria que você repetisse esses 4 movimentos, que para mim é fantástico aí. A criação, em primeiro lugar, que traz, que assegura que você vai se mover junto no processo e que você vai perceber seu valor, portanto, a criação vai ser construtiva. A unidade que você vai construir como árvore, do que brotou dessa criação, não vai usar tudo, vai usar alguns elementos, porque o que você usar tem que desenvolver. E se certificar que no processo que é seu, o caminho do ir e vir, você esteja muito confortável na sua onda. E para aí sim escolher o estilo, sentir-se feliz de ser capaz e realizar-se autorrealizando. Então, este é um elemento que nós temos que conhecer, porque não é complexo, não é simples, mas não é complexo,
e a certeza de que Sócrates estava certo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo. Perfeito. Gratidão, Cris. E a mensagem final: conhece-te a ti mesmo. Sim, Tá uma certo? única coisa. As pessoas que, pelo horário, não conseguiram ver este momento, que estavam conversando comigo, certamente vão ver num outro momento. E eu Sim, quero dizer que aquele momento em que cada um assistir será o seu aqui e agora. Eu estarei no aqui e agora do momento em que você assistir. Então, nós estaremos criando esta conexão com o eterno naquele instante. Este é, essa é a força do aqui e agora. O que Gautama, na volta da sua busca de iluminação, quando ele já tinha se esquecido do que ele queria, 20 anos depois de ter se perdido na Sansara, ele esquece do objetivo, se ilumina, encontra com o parceiro com quem eles tinham iniciado a jornada, ele disse, não precisa de mais nada, nós já estamos no aqui e agora. E que a nossa tecnologia nos permita que o aqui e agora de quem assistir se sinta em conexão com o maior. e que receba essa rosa que a Cris está oferecendo, eu e a Cris, para todos vocês, tá certo? Bom, E muito bom. Você desabroche, cada um desabroche internamente. Até a próxima. exatamente. Até a próxima. Muito obrigada pela Cris estar aqui, muito obrigada pela sua audiência, obrigada por você estar sempre aí interagindo com a gente, e a gente fica por aqui e até o nosso próximo encontro na sexta-feira. Um abraço, fiquem bem. Tchau, Cris. Luz, amor e fé a todos. Amém. Até mais.